Imagens novamente da Venezuela. O domingo também foi de muita tensão. Com confrontos nas ruas de Caracas e uma guerra de versões nos bastidores. Juan Guaidó conclamou hoje um levante contra o regime de Nicolás Maduro. Ele convocou a população a tomar as ruas do país. E o dia está tenso na região. A Venezuela vive hoje um dia de caos. Oi, gente, nós estamos aqui na Praça Bolívar, no centro de Caracas. Se a gente olhar em volta, não existe aquele cenário de uma cidade, de um país em guerra, de um país conflagrado, como a televisão brasileira, a imprensa brasileira quer fazer crer. Não, a vida aqui está tranquila. Nada diferente de uma grande capital brasileira. Eu tinha estado na Venezuela da última vez, em 2013, na primeira eleição do Maduro, um mês depois da morte do Chávez. Era um país que começava a enfrentar uma crise, mas ainda sobrevivia com o impulso dos preços altos do petróleo e uma certa bonança interna. Então, por exemplo, em 2007, o preço do petróleo chegou a $148 o barril, em julho de 2007. Foi a festa, quer dizer, sobrava dinheiro na Venezuela para a Venezuela pegar o dinheiro do petróleo, construir infraestrutura, construir novas linhas do metrô em Caracas. Foram 6,5 milhões de moradias, de apartamentos, que a Venezuela, que o governo conseguiu construir e praticamente doar para a população, um pagamento muito baixo. Chegaram a ter quase 20 mil médicos na Venezuela, num país muito menor que o Brasil, 33 milhões de habitantes. 20 mil médicos, cuidando dos primeiros socorros em tudo quanto é vila, bairro, periferia, favela venezuelana. A missão de alfabetização, ela era feita por estudantes, convocava estudantes de nível médio ou de universidade para irem alfabetizar as pessoas, eles tinham algum bônus nos rincões mais distantes do país. Isso deu um choque de governança, quer dizer, as pessoas sentiram na sua vida cotidiana que algo tinha mudado. A Venezuela que encontra em 2019 é um país com a economia estagnada, com a indústria de petróleo sucateada e com um bloqueio econômico por parte dos Estados Unidos que impede a entrada de remédios de alta de necessidade para doenças sérias, que impede a entrada de equipamentos para a reestruturação da indústria de petróleo, do seu sistema elétrico e equipamentos pesados. O país está estrangulado. Venezuela está atravesando lo que es con seguridad la crisis más profunda que ha tenido el país desde la guerra civil del siglo XIX, las llamadas guerras federales. Una situación muy dramática y eso se encuentra con impactos en el conjunto de la vida colectiva. Hay un deterioro del sistema educativo, un deterioro de salud. Quizás la cifra más impactante es el hecho de que en los últimos 4 años la expectativa de vida de los venezolanos y venezolanas ha diminuído como en 3 anos. Mas a crise começa o seguinte. Primeiro, a Venezuela sempre, a pauta exportadora da Venezuela, em valor, ela exportou sempre entre 92% e 93% do total das exportações era petróleo e derivados. E nesses anos chaves, de 98 até 2013, isso eu fui atrás dos indicadores, a Venezuela passou a vender 97% do que tinha para vender, dos exportáveis, passou a ser petróleo. Em 2014, a Arábia Saudita aumenta a sua oferta de petróleo para o mundo, muito mais do que era o normal. Com o excesso de oferta, o preço desaba, e os Estados Unidos subsidiaram a economia da Arábia Saudita. Com isso, as economias dependentes do petróleo, Venezuela, Irã
e Rússia entraram em recessão. Mas quem ficou pior na situação foi a Venezuela, que é o mais dependente de petróleo, porque o preço desceu abaixo de $30. E isso se acelera quando o Obama decreta, em 2014, um embargo, um cerco econômico para a Venezuela, e isso vai estrangulando o país. Para sair do país, encontrou, foi Maduro e a China, de pilhas na mão e pedir dinheiro emprestado. E a China empresta. E a garantia que a Venezuela deu a Pequim foi o seguinte: o petróleo, vocês vão comprar petróleo para a gente vai vender petróleo no mercado futuro, nós vamos vender com pagamento adiantado. E a China comprou 40 anos de petróleo venezuelano com pagamento antecipado. Então, a Venezuela tem a obrigação de fornecer para a China, você pega 40 anos de 2015, 2055 a Venezuela está entregando petróleo para a China, pago nos anos de 2013 a 2017. O que isso significa? Que a Venezuela conseguiu sobreviver no período de preço mais baixo, o preço se elevou nos últimos anos, está em torno de 70. Mas a economia venezuelana ficou dependente da economia chinesa. E a segurança energética do Estado chinês, segundo a maior potência do planeta, é dependente da Venezuela. A China depende da estabilidade venezuelana. Nas ruas você vê muito camelô, você vê os prédios com uma deterioração sensível, falta água, falta energia 2 a 3 vezes por dia, o metrô é ruim, a cidade é suja. Há um problema social muito sério, as pessoas ganham muito pouco. O salário mínimo estava em $2 quando eu estava lá. Existe fome? Existiu fome no ano de 2018, mas o governo passou a fornecer uma cesta que vinha arroz, vinha lentilha, café, macarrão, óleo, às vezes leite em pó, enfim, é o corrente que vem nas cestas básicas. Existe um colchão social que fornece uma espécie de Bolsa Família entre $23 e $25 por mês e que facilita o uso, por exemplo, do metrô em Caracas. Ele está muito detonado, mas é de graça. Energia elétrica é praticamente de graça. Luz, água é praticamente também de graça. E gasolina é totalmente de graça. Ninguém está achando que ali você está erigindo o paraíso socialista. Agora, ao mesmo tempo, existe uma coisa de dignidade. As pessoas não querem, quer dizer, tem gente que quer uma invasão americana. Isso eu posso, não dá para dizer uma estatística, mas tem gente que acha que os americanos têm que entrar, eles vão dar um jeito nisso aqui. A maioria das pessoas que eu falei fala, tá muito ruim, não gosto do Maduro, devia ser o Guaidó. Aí você pergunta, mas o Guaidó, o Juan Guaidó, que tentou dar o golpe, mas o Juan Guaidó vai trazer os americanos para mandar aqui, você quer isso? Aí a pessoa fala, não, eu quero o Guaidó, mas não quero os americanos. Quando o Guaidó aparece na fronteira da Colômbia com a Venezuela, com aqueles caminhões, em 23 de fevereiro, caminhões de suposta ajuda humanitária, com o chanceler brasileiro, se não me engano, o Mike Pompeo, do Departamento de Estado, estava lá, estava uma série de oficiais americanos e tal, o Maduro sentou em cima, pisou em cima, isso aí é uma invasão americana, ele está com os Yankees, né, os Yankees, ele está vindo aqui com... Isso pegou na população como algo negativo. Um país polarizado, com uma rejeição muito grande do governo, a rejeição muito grande, em torno de 80% da população rejeita as políticas do governo, mas também tem uma oposição fragmentada e que tem visões muito diversas que vão desde situações extremistas que apoiam uma intervenção internacional militar até posições que procuram uma negociação.
A Rússia está comprando o sistema elétrico venezuelano, está vendendo, a China também está comprando todo o sistema elétrico, pedaços da PDVSA, da empresa estatal de petróleo, hoje são chineses, e o petróleo que está no fundo embaixo da terra. Isso faz com que você tenha uma, não sei se é garantia, o que é que nome a gente pode dar, mas por que a Rússia fornece armamento de última geração para a Venezuela? Porque não pode deixar aquilo cair. Garantizando a soberania e integridade territorial, a independência da nação. Lá na Venezuela se brinca um pouco o seguinte, de que o país trocou de patrão. Antes o patrão era os Estados Unidos, agora é a China. O curioso é que eu não vi nenhum chinês na Venezuela, não vi nenhum letreiro em chinês, coisa que os Estados Unidos fazem, que eles chegam com a sua invasão cultural. Não quer dizer que daqui a algum tempo não tenha. Mas a Venezuela soube jogar com a existência de duas potências. Ou seja, como existe um mundo, não é o mundo bipolar da Guerra Fria, que tinha União Soviética e Estados Unidos, mas como existe dois poderes econômicos muito fortes no mundo, a China, os Estados Unidos são hostis, eu vou para a China. E a China não quis da Venezuela o que os Estados Unidos queriam, impor um regime político. Mas hay que reconhecer que Maduro ha tenido la suficiente guáramo para mantenerse en medio de tantos ataques de parte del imperialismo económico, bloqueo, cuestionamiento en los organismos internacionales, de los gobiernos proimperialistas del continente. Entonces, eso es una virtud que ha tenido el gobierno. As pessoas estão descontentes com a situação, não veem muita perspectiva. Muita gente quer sair do país, a maioria da população está resignada. Está ruim assim, pode ficar pior, então eu prefiro ficar com o ruim do que escolher o pior. Essa é a situação da Venezuela. Ela é frágil num certo sentido, porque as condições econômicas são muito frágeis, mas ela é sólida o suficiente para evitar uma intervenção externa, como foi tentado ao longo de 2019, pelo menos 2 vezes, além do cerco, sabotagem, todo tipo de campanha publicitária feita nas redes, nas televisões, nos rádios e tal. Por quê? Porque, apesar da precariedade, o governo venezuelano conseguiu mostrar que a oposição, ao querer uma derrubada violenta do governo, ao querer uma invasão, eu digo invasão porque foi isso mesmo que aconteceu, por parte dos Estados Unidos, iria gerar uma situação muito pior. Então, essa percepção existe. Mas na Venezuela o governo está com o exército e o exército está com o governo. Até porque esse exército tem interesses materiais. Isso não se dá só por uma ideologia anti-imperialista. O que conta é que existe troca de favores, corrupção e tal, como em qualquer país. Tem gente que fala que a Venezuela, que os militares traficam drogas. A direita brasileira, a Veja, de vez em quando, propaga isso. Não sei, não é possível. Agora, nunca pegaram um avião presidencial na Venezuela com 39 quilos de cocaína. Nunca ouvi isso. Agora, tem países em que isso acontece, não acontece absolutamente nada. Existe alguma probabilidade da gente intervir nesses conflitos da Venezuela de uma forma armada ou não, presidente Jair Bolsonaro? Em julho de 2019, um avião militar americano entrou no espaço aéreo venezuelano ainda acima do oceano. O que os americanos estavam querendo é que o avião fosse abatido. 2 sucóis decolaram, em poucos minutos estavam voando junto com o avião, fazendo sinal para o avião sair senão iria ser abatido. O avião não fez menção de que os caras iam para o enfrentamento. No fim, o avião americano, que estava sozinho, saiu do espaço aéreo venezuelano. Eles têm um sistema de defesa antiaéreo de ultimíssima geração. Por isso que os Estados Unidos não vão fazer um bombardeio na Venezuela. Por isso que o Brasil não fez a loucura de entrar numa guerra com a Venezuela, porque a guerra duraria horas, com o Brasil perdendo. Enquanto eles tiverem apoio do exército e não tiverem fome, o governo se mantém. Estamos del lado correcto de la historia y con la unión cívico-militar echaremos adelante a nuestra patria. Conquistaremos la gran victoria de la paz
y le abriremos el camino a la felicidad social, a la prosperidad económica y a la grandeza que soñaron los libertadores hace 200 años. Estamos en el lado correcto de historia y en el momento correcto para la batalla. Autorizado a iniciar el desfile cívico-militar de los 208 años de la República. Adelante. Eu estou aqui à tarde de quarta-feira na Praça Altamira, um bairro de classe média em Caracas, 36 graus, calor grande, está tendo uma feira de gastronomia, de alimentação, com famílias, crianças, muita música aqui, e é nessa tarde que a gente recebe a notícia de que a Organização dos Estados Americanos resolveu aprovar a ativação do TIAR, Tratado Interamericano de Ajuda Recíproca. É uma sucata da Guerra Fria. Sua assinatura foi feita em 1947, no mesmo ano em que o presidente americano Harry Truman disse que a guerra, que havia acabado 2 anos antes, continuaria por outras vias. Era o início da Guerra Fria. Pois esse tratado interamericano faculta aos países do continente intervirem em um país determinado, o próprio continente, que esteja enfrentando distúrbios ou uma invasão estrangeira ou algum tipo de anormalidade. Ele foi invocado contra a Venezuela. A gravidade do fato não se dá apenas porque 19 países votaram, 15 aprovaram, entre eles o Brasil, a Argentina, que está em fim de governo, o Chile, mas especialmente a Venezuela. E não foi o governo Maduro que aprovou, foi o representante de Juan Guaidó, o que dá um ar de ilegalidade para essa decisão. Mas essa decisão possibilita uma invasão militar à Venezuela. Vocês podem ver atrás de mim, não existe nenhum tipo de distúrbio na cidade, andei hoje por Caracas inteira, nada justifica isso, a não ser uma provocação externa a uma situação, um país que vive muitas dificuldades, mas de maneira alguma se justifica uma agressão dessa monta. A reativação disso se dá no dia seguinte à queda do falcão de extrema-direita da Casa Branca, John Bolton. Ou seja, parece que cai uma peça e se monta imediatamente outra provocação. Olha, é impressionante. A previsão era de que a Venezuela iria explodir em 2019. Maduro iria cair e o governo não tinha nenhum tipo de sustentação. Houve uma preparação para isso depois da eleição do Trump. Como é que ele se prepara? Ele articula um grupo de países, a partir do início de 2017, que formou o Grupo de Lima, que era um grupo que envolvia Peru, o governo de direita do Macri, da Argentina, o governo Pinheiro, do Chile, o governo colombiano, o governo Lenín Moreno, do Equador e outros governos, que iriam chegar a uma solução final para o Maduro. Quando o Bolsonaro se elege em 2018, o governo Trump vê que a correlação de forças continental virou de vez para a direita. A América Latina, de fato, é o quintal americano. E eles vieram com toda a sanha para cima da Venezuela. O que eles não contavam, me parece, é o seguinte, é que os países com regimes neoliberais, numa situação de crise, descontam os seus prejuízos nas costas dos pobres, nas costas dos trabalhadores, nas costas de quem não tem nada. E isso foi apertando. Só que o que ninguém sabe medir, porque não existe uma régua para isso, é qual é o limite da paciência popular. E começa a explodir em vários países. O Equador explode, o Chile explode de uma maneira violentíssima, que coloca o governo Pinheiro contra a parede. O governo argentino, a segunda maior economia da América do Sul, cai, é derrotado pela Cristina Kirchner. O governo uruguaio, a diferença não é tão grande, houve quase um empate, mas tudo bem, a direita ganhou, mas houve quase um empate. E nesse paraíso do neoliberalismo que é a Colômbia, o governo de extrema-direita do Ivan Duque perde as eleições municipais em Bogotá e em outras grandes cidades. E começa a ver lá dentro também um movimento, uma greve geral de protesto que se espalha por várias cidades. Destampou-se uma garrafa que lá de dentro pode sair qualquer coisa, a gente não sabe. Mas o fato da disputa estar aberta novamente dá muita esperança para que os setores populares consigam novamente ter proeminência e pelo menos tentar minorar ou reduzir um pouco a suprema desigualdade social, a absurda, a indecente, a pornográfica desigualdade social dos nossos países.
gente falar em estabilidade na América Latina é quase que um pleonasmo, ou seja, quase que uma repetição. A gente teve estabilidade, curiosamente, nos anos em que os governos de centro e centro-esquerda estavam no poder. Aí você teve porque você teve um atendimento muito pequeno, é verdade, mas atendimento de demandas reais dos de baixo, dos pobres. Ou seja, quem dá estabilidade ao continente não é o neoliberalismo, são esse conjunto de forças que a gente é difícil classificar, mas são os antiliberais. O neoliberalismo conduz a América Latina para mais instabilidade e, na situação atual, para o desastre. Nas ruas de Caracas, esse é o ambiente. Estamos no Boulevard Savana Grande, uma zona popular de comércio por onde transitam milhares de pessoas todos os dias. Depois dos diversos eventos de desestabilização e de agitações políticas, a Venezuela chega ao final de 2019 sem grandes mudanças em sua estrutura política. Assim, o país vai recuperando a estabilidade. Então, e para mostrar outra realidade, nós viemos uma zona de classe média de Caracas, mais precisamente no bairro de Altamira. Nós estamos em um shopping que é El Sambil e aqui a situação é bem diferente das zonas populares. Nós vimos aqui, inclusive, lojas de luxo, como, por exemplo, Carolina Herrera, que é uma venezuelana, e ela já disse em várias entrevistas que ela não abre mão de ter lojas na Venezuela, e aqui nesse shopping tem uma, e por incrível que pareça, as pessoas compram e consomem, e a loja está totalmente ativa e com bastante clientes. Então, nessa zona de Caracas, pelo menos, a situação é bem diferente e a crise parece não ter chegado. Ainda que mais abastada e cheia de privilégios, essa é justamente a classe social que tenta derrubar o governo do presidente Nicolás Maduro, alegando que o país vive uma crise humanitária. Enquanto isso, os shoppings que frequentam continuam cheios.